Olá, meus queridos irmãos, estamos então novamente retornando aí os nossos estudos do retiro que iniciamos. Peço desculpas se eu demorei um pouquinho para refazer, para começar de novo a fazer os vídeos de continuidade, mas voltamos e vamos com coragem começar aí o tema novamente, continuar tratando desse tema do que é viver na vontade divina. Então é muita informação que a gente tem aí para passar e vamos com fé e coragem, né? Então hoje vamos falar sobre a vontade divina, um convite à união com Deus. Então temos aí todo esse material baseado nos escritos místicos e teológicos, particularmente os de Luísa Picarreta, uma mística católica conhecida por suas obras sobre a vontade divina. Então, nós estudamos o Livro do Céu, Diário da Serva de Deus, onde aborda os temas como a relação entre a vontade humana e a vontade de Deus, e a importância de viver nessa fusão total com a vontade divina. E nessa fusão com Deus, poder transformar a nossa vida espiritual e viver uma aplicação profunda, do dom da divina vontade em nossas vidas na prática. É um dom, é um presente que Deus dá à humanidade nesses tempos e nós queremos tratar sobre esse assunto, explicando mais claramente tudo o que se refere a esse dom da divina vontade. Então, vamos lá, a vontade divina é central na espiritualidade, especialmente na nossa tradição mística, de viver como a vontade de Deus nos pede, de satisfazer plenamente a Deus. E não é apenas um conjunto, como eu já disse, repassando tudo isso, um conjunto de mandamentos ou regras, mas é um convite para uma relação íntima e transformadora com o nosso Criador. Voltar à ordem primordial da criação. O nosso Deus, ele planejou dar o seu amor à criatura. Para isso, a criatura precisa estar condizente para poder receber. Ela precisa ser o espaço necessário para Deus poder realizar a sua obra nela. Se tem algo dela, Deus não pode agir. Então, a criatura precisa se esvaziar de si para poder receber esse dom da vontade divina. E é por isso que ela precisa conhecer e desejar e escolher a vontade de Deus como sua. A ideia principal, então, é alinhar a nossa vontade plenamente com a de Deus, entrando em um estado de harmonia espiritual que transcende as nossas limitações humanas. Então, o amor de Deus, ele traz em si esse desejo de que suas criaturas conheçam e vivam segundo a sua vontade. Então, a pergunta inicial, por que Deus quer que conheçamos a sua vontade? Se Deus deseja que sua vontade reine, por que não a impõe diretamente? E a resposta está no nosso livre-arbítrio. Deus respeita a liberdade humana e espera que, por meio da oração e do desejo sincero, o ser humano se abra para receber a sua vontade. A oração, portanto, não é apenas um pedido, mas é um ato de preparação interior. Ao rezar, a criatura organiza em si a morada real, para receber a vontade divina. Esse processo envolve amor, sacrifício e a disposição de renunciar aos desejos egoístas para abraçar o plano de Deus. Por enquanto está claro, Mas vamos explorar mais essa tensão sobre a vontade humana e a divina. A vontade humana, muitas vezes, é marcada por desejos passageiros e apegos materiais. Vamos pôr um exemplo como o iPhone, que simboliza uma busca por novidades e a dificuldade de abrir mão do antigo. Em contraste, a vontade divina é eterna e perfeita, mas exige uma renúncia do eu, para que Deus possa agir plenamente. Então, a pessoa quer comprar um iPhone, ela tem condições de comprar um telefone melhor, mas ela tem a dificuldade de abrir mão do seu telefone anterior. Então, mesma coisa, a gente pode usar essa analogia para poder dizer que abraçar a vontade divina exige essa renúncia também, esse esvaziamento de si, do seu eu, para que você possa agir, para que Deus possa reinar e agir plenamente em você. Então, ele só pode trabalhar no nada, Ele não consegue, Deus, ele não é que ele não consegue, mas ele não quer. Ele tem
uma justiça que ele segue e ele não permite que essa vontade divina, que essa santidade divina atue na criatura se a criatura plenamente não abrir mão da sua. Não tem conversa fiada com Deus. A vontade divina é um projeto que Deus planejou lá no início. Ele deu essa vontade imediatamente a Adão. Adão viveu com essa vontade, foi feliz enquanto estava com ela, mas em algum momento ele recebeu aí uma proposta de tentação da serpente e ouviu a voz do inimigo infernal através da Eva e ele escolheu experimentar uma outra coisa, né? Experimentar viver sem a vontade de Deus. E ele caiu do cavalo. Colocou algo de si e Deus não permitiu. Aí ele perdeu o dom da divina vontade. Então é muito sério o que aconteceu com Adão. E é o que Deus hoje continua a esclarecer para nós através desses escritos, de que ele não vai devolver o dom para ninguém se essa pessoa não entender que ela precisa esvaziar totalmente da sua vontade humana. Senão, não tem como ele dar a sua vontade divina para essa pessoa. Então é muito sério. Então, há um comércio entre o Criador e a criatura. Se a criatura não pede, não pede esse dom, o comércio é fechado e os dons celestiais não podem descer. A oração incessante, portanto, é essencial para manter esse fluxo da graça. Viver na vontade divina, então, não é apenas cumprir mandamentos, mas é entrar nessa relação profunda com Deus, aonde você já não tem mais vontade própria e você só vai viver com a vontade de Deus. O texto compara, então, essa vivência, esse texto que do livro do céu, compara essa vivência a um nada, Jesus constantemente fala para Luísa sobre sermos um nada. Um estado de desapego total, em que a criatura se abre para receber a plenitude de Deus. Esse nada não é uma negação da pessoa, mas é uma condição para que Deus possa agir sem ter obstáculos. Então, como eu já expliquei. Se tiver algo de seu, Deus não aceita. Não vai permitir que o dom seja dado à criatura, tá? O texto faz uma distinção, o texto de Luísa, faz uma distinção importante entre fazer os atos na vontade de Deus e viver na vontade divina. Fazer atos é um passo inicial, mas viver plenamente na vontade divina implica uma transformação completa da alma, uma posse total já da vontade de Deus como sua própria, onde a sua vontade humana se funde com a divina. Essa união é descrita como um golpe de misericórdia final, no qual Deus concede seu reino àqueles que o buscam com sinceridade. A dificuldade humana, então, em abraçar a vontade divina, muitas vezes devemos entender que a pessoa está acostumada, com aquilo que ela já domina. E a vontade divina, às vezes, é uma proposta nova que ela não conhece, um desconhecido, e ela não quer, às vezes, arriscar se colocar diante de uma vontade de outro ser, que é Deus. Ela não confia nele plenamente, não confia em Deus plenamente. Se ela não confiar em Deus plenamente, ela não consegue. Então, ela tem dificuldade de abraçar algo novo, enquanto ela não conhece esse algo novo. Então, Jesus ele vem oferecer uma proposta de a gente conhecer primeiro. E daí, aos poucos, ele vai emprestando sua vontade para que a gente possa usar dela aos poucos e ver como funciona. Depois, quando você vê que é isso mesmo que você quer, você se firma no caminho e ele te dá definitivamente. A proposta de Jesus no livro do céu é dessa forma. E porque ele sabe que a criatura tem a dificuldade realmente de abrir mão da sua vontade logo de cara. Estava tão acostumada a viver na vontade humana, sabia como fazer, como não fazer, como decidir, porque a vontade nossa é o que decide o que nós vamos fazer. E aí ela está acostumada a decidir por si própria, pelas suas próprias experiências, e de repente ela vai ter que abrir mão de decidir e esperar da vontade de Deus, do que Deus vai dizer para ela, ou vai esperar que Deus escolha para ela. Então é muito complexo, realmente, tá? Mas a gente está aqui para esclarecer, para ajudar você a entender isso e confiar em Deus inteiramente, perceber que confiando em Deus, você vai se sentir 1000 vezes mais segura do que quando você estava vivendo na sua própria decisão, em que muitas vezes você cai do cavalo, A gente acha que as portas vão estar abertas para fazer o que a gente decidiu, e quando a gente vê tem um muro da outra vontade, da liberdade das outras pessoas, e a gente não consegue dar um passo.
que seja realmente satisfatório para nós, porque sempre tem esse esbarramento na vontade das outras pessoas. E viver na vontade divina é justamente isso, não tem esse esbarramento na vontade das outras pessoas, porque Deus ele vai te guiando por caminhos abertos, aonde ele já está totalmente conduzindo você para que nada te atrapalhe. Porque o que você vai decidir é o que ele decidiu para você. Então, ele vai abrindo os caminhos para que você possa alcançar esse propósito dele. Ele não vai permitir que haja esse esbarramento, essas dificuldades. Aos poucos você vai compreendendo isso. Mas só que falam muito de sofrimento na vontade divina, fala muito de cruzes e tudo mais. E essas cruzes não são justamente essa dificuldade de ultrapassar a vontade das outras pessoas, né? Não é a liberdade do outro que às vezes se coloca à nossa frente e a gente tem que calar a nossa voz e ser como Jesus que também calava, não é isso que é o sofrimento, não é a cruz? Então, tem esse elemento de você perceber que as pessoas vão ser ainda obstáculos. Mesmo com a vontade divina, às vezes a gente acredita que elas são obstáculos, mas elas não são. Simplesmente, Deus, ele coloca elas, né, na nossa vida, situações com as outras pessoas, mas só que ele vai trabalhar nelas, né? Ele vai trabalhar ele vai usar de você mesmo para abrir essas portas para que você possa passar, mesmo através das pessoas. Ele vai te dar uma inteligência, vai te dar uma capacitação da vontade divina para saber conduzir as circunstâncias e abrir essas portas e não deixar que nada seja realmente um obstáculo para que você possa seguir. Mas é complicado explicar isso. É uma luz nova, né, que Deus está dando e às vezes a gente tem que estudar melhor, partilhar melhor isso com mais calma. Mas é a nossa experiência prática. Na experiência prática, quando a gente decide viver na vontade divina, não temos mais empecilhos para ela, para que ela reine. Não temos. A gente vê claramente que o que Deus propôs acontece. Não tem aquela dificuldade que tinha antes, quando você propunha alguma coisa e tinha a liberdade das outras pessoas para dizer não para você e você não conseguia realizar, porque era a sua vontade que estava tomando as decisões e você não tem poder nenhum. Mas Deus, com o poder dele, da vontade divina, ele vai te conduzir para abrir as portas e aí você pode andar continuamente e não tem ninguém esbarrando em cima de você para te dar frustrações. Você não tem muitas frustrações quando você está sendo iluminado plenamente pela vontade de Deus. Então é muito interessante também a gente abordar esse tema, essa circunstância nesse retiro, tá? Pouco a pouco a gente vai falando mais e você vai perceber que é uma felicidade muito grande viver na vontade divina, justamente por você ter esse aliado que é o próprio Deus, né, na sua vida. Quando você não tem ele, fica muito difícil. E a vontade humana, para conseguir a vontade divina ajudar ela, é muito mais complicado. Ela tem que orar muito, fazer novenas e sacrifícios muito maiores, e mesmo assim, às vezes não consegue. Porque, né, às vezes Deus, ele tá vendo que ela tá pedindo uma coisa que ela quer e que ela não tá respeitando a vontade dele. Então ela fica ali batendo na porta, batendo na porta e não acontece. Então, é difícil, até o próprio Deus não dá para você aquilo que você quer, porque não é a vontade dele. Agora, se você quer a vontade dele, ele vai trabalhar e é o primeiro a colocar todo o poder dele à sua disposição. Então, quando você vai ver, você está realizando grandes coisas junto com Deus, né? E as portas vão sendo abertas com o poder dele, por ele ser o aliado de nossa vida, né, na divina vontade. Então é muito legal viver na vontade divina. É muito melhor do que viver na miséria da vontade humana. Ai, credo, nem quero lembrar. Então vamos lá. Muitas vezes, então, as pessoas preferem permanecer na forma antiga, como os fariseus que rejeitaram Jesus, em vez de aceitar a novidade que Deus lhes oferece. E essa resistência é comparada a um fóssil, a alguém que se recusa a evoluir espiritualmente. A graça de Deus, então, é insistente. Ele continua a revelar a sua vontade, mesmo que muitos a rejeitem. O texto enfatiza que a vontade divina é um decreto que será cumprido, independentemente da resistência humana. Aqueles que aceitam tornam-se verdadeiros filhos herdeiros das alegrias e belezas de Deus, né? Vai ter as portas abertas
enquanto que aqueles que ficam rejeitando, tendo resistência, permanecem em seu estado de amargura e pobreza espiritual. Não cresce, porque esbarra nas dificuldades constantes. Então, né? A vontade divina e a história da salvação. Nós podemos também ver que no livro do céu se conecta a vontade divina e a história da salvação. Constantemente se ouve bastante sobre esse elemento, né? Porque a gente tem que entender quais são todos os atos feitos em direção a nós, né? Vindos de Deus. E o Antigo Testamento é visto como uma preparação para a vinda do Messias. Assim como a vontade divina é uma preparação para a plenitude do reino de Deus. A rejeição da vontade divina é comparada à rejeição de Jesus pelos judeus, que preferiram manter as tradições antigas em vez de aceitar a novidade do Evangelho. E essa perspectiva histórica reforça a ideia de que a vontade divina é progressiva. Deus revela sua vontade aos poucos e cabe ao ser humano discernir e aceitar essa revelação. Aqueles que se abrem para a vontade divina são conduzidos a uma vida de plenitude e união com Deus. E também nós temos que ver que no dia a dia da nossa vida cotidiana, o viver a vontade divina, a pessoa experimenta uma real transformação interior, que a capacita a amar, sacrificar-se e receber os dons de Deus. O que é esse amar? É você gostar dessa vontade, né? Depois que você teve esse tempo de experimentação, você vai preferindo ela, vendo que os caminhos são mais fáceis de você conduzir com Deus, né? Porque quando você fazia tudo sozinha, nem Deus te ajudava. Agora com Deus fica muito mais fácil, Ele mesmo te ajuda a caminhar para frente e você vê o progresso acontecendo real. E você ama demais a vontade divina depois disso, né? Depois que você prefere 1000 vezes andar para frente do que ficar empacado, né? Porque quem não vive na vontade divina vive empacado muitas e muitas vezes. Para conseguir fazer uma coisa é um sacrifício muito grande, é como carregar um monte de mochila nas costas. E já viver na vontade divina é liberdade total. Você fica totalmente desapegado até de si mesmo, né? Não tem nada para carregar de peso. É maravilhoso. Então você vai amar e você vai se sacrificar. O sacrificar-se é o ser o instrumento para abrir as portas, porque o próprio Deus vai usar de você mesmo para conduzir as circunstâncias, né, dos problemas que surgem, das dificuldades, e você mesmo vai ser o instrumento do próprio Deus iluminado para conduzir as coisas. E aí você vai conseguindo a ver aí o propósito do que Deus ele estava querendo em tudo, e você não vai dizer não. Então, às vezes você precisa falar a verdade para alguém, precisa falar não para alguém, e são sacrifícios às vezes que na sua vontade humana não gostaria de fazer, né? Quantas vezes, né, Jesus falou, você precisa corrigir tal pessoa. E eu amo essa pessoa demais, e eu não queria puxar a orelha dela, falar que ela tá fazendo uma coisa, né, difícil ali, é difícil corrigir. E eu tive que fazer para abrir aquela porta. Ela era um empecilho, porque ela estava com a cabeça fechada. E eu tinha que abrir a mente da pessoa e abrir a porta. E aí depois ela era um instrumento para que eu conseguisse conquistar mais graças de Deus. Então é uma graça, é uma bênção viver assim. E vale a pena se sacrificar em dizer não para alguém, ou em corrigir alguém, ou falar a verdade para alguém que dói e tudo mais que precisar fazer, né? Essa vivência não é apenas individual, mas também é comunitária, como eu já disse, né? As pessoas também estão incluídas na conta. Pois aqueles que vivem na vontade divina tornam-se instrumentos de salvação para os outros. Isso é verdade. A oração, o sacrifício e o desapego são vistos como meios essenciais para alcançar essa união com Deus. E a vontade divina não é algo distante e abstrato, mas é real, uma realidade palpável que pode ser experimentada hoje mesmo, agora. Então, temos que entender, é uma vida espiritual profunda, na qual a vontade humana se alinha plenamente com a divina, que desafia você a superar as suas resistências naturais à mudança e a abraçar essa grande novidade que Deus oferece. Ao fazer isso, a pessoa não apenas encontra a verdadeira felicidade, mas também se torna um instrumento de transformação no mundo. A vontade divina, portanto, não é apenas um conceito teológico apenas, mas é real, é um caminho concreto para uma grande santidade, a santidade das santidades, conforme Jesus disse. E esta união verdadeira com Deus, uma fusão onde você e Deus é um só. Como o texto de Luiz afirma, Deus não falta em nada. Somos nós que não queremos entender.
Ele não falha. É nós que não queremos nos render a essas verdades, né? A escolha final cabe a cada um de nós permanecer ou no antigo ou abraçar a plenitude da verdade aí da vontade divina que traz essa novidade para nós, que não é nova, tá? Essa é a santidade de Adão quando ele foi criado. Então não é novo, é a coisa mais antiga desse universo, mas que nós rejeitamos lá no pecado através dele e vivemos sem essa vontade divina reinando por causa que tinha muito de nós dentro de cada um. E agora precisamos rejeitar o que é de nós para abraçar o que é divino. E é muito sério. Então, essa união mística com Deus, onde a criatura humana, embora pequena e insignificante como um átomo, pode participar da onividência e onipresença de Deus, passado, presente e futuro. Então, é outra revelação que também trazemos no retiro. Essa participação não está limitada pelo tempo e espaço, pois Deus existe em um presente eterno, que contém todos os atos divinos do passado, presente e futuro. Ao entrar na vontade divina, a criatura humana se expande e participa de todos os atos de Deus. Ele tem um ato único, como nós já dizemos, mas como nós não conseguimos ver, é o nosso jeito de ver atos diversos, é o nosso jeito, mas Deus não existe com atos diversos, ele é um ato único. Tá? Deus, ele só faz um ato. E esse ato vai se repercutindo e vai acontecendo, mas é uma vez só. Ele pensou o universo e o universo existiu com todos os elementos do primeiro até o último homem que existirá na Terra e toda a eternidade que ainda contém após isso. Então, Deus, quando ele pensou, ele já viu tudo, já está tudo pronto, preparado, só num ato só. Ele disse, faça-se e tudo foi feito. Nós não conseguimos ver esse todo de uma vez. Então, a gente fala que os atos de Deus, os atos da criação, os atos da redenção e os atos da santificação. E assim a gente tem que entender que é da nossa parte que existe atos de Deus, mas da parte de Deus não existe atos de Deus, só ato único, tá? Mas quando nós falarmos atos de Deus, você vai entender por quê. Por causa que é a nossa limitação que vê assim. Então, viver na vontade divina é um estado de união plenamente com Deus, com a Santíssima Trindade, onde a criatura humana é convidada a entrar no amor de Deus, experimentando uma diferença radical entre viver unido a Ele e simplesmente viver no seu amor. Essa união permite que a criatura participe de todos os atos divinos, incluindo aqueles que ainda não aconteceram, mas que estão contidos no ato único e eterno de Deus, que a gente já disse. Vamos lá. A criatura humana, ao viver, então, na vontade divina, participa de todos os atos de Deus, até aqueles que antes dela nascer, antes dela existir, tá? Do passado, presente e futuro, até o que estava lá na conversa somente entre a Santíssima Trindade no Ad Intra. A gente está incluso até naquela conversa ali, né? Porque a origem da onde nós viemos está na pessoa do Santíssima Trindade, né? Nas três pessoas santíssimas. Então, nós estamos já desde o ad intra de Deus, antes de todas as coisas serem feitas, né? Isso inclui a redenção e toda a humanidade, desde Adão até o último homem na Terra, né? Não só desde Adão, mas desde antes de Adão, como eu acabei de dizer. Essa participação não é limitada pelo tempo, pois Deus existe em um eterno presente onde tudo está contido. A vontade divina é descrita como um ato único, que contém já todos os atos de Deus nesse ato único, né? Que ele só faz um ato único e todas as coisas acontecem. Mas nós vemos tudo fragmentado pela nossa capacidade limitada. Isso significa que ao entrar nessa vontade, a criatura humana participa de tudo que Deus fez, faz e fará. Então tudo está incluso a gente. Quando a gente entra na vontade de Deus, em tudo que Deus fez, em todo o ato único de Deus, nós estamos inclusos. Tudo, tudo. Não tem nada em que você não é participante. É muito importante entender isso. É complexo de entender, mas é uma coisa que você tem que aceitar. E ele disse, você está e ponto final. Ah, mas eu não sei, como que eu vou saber se eu estou? Eu não fui lá, eu não tô vendo nada, eu não tô sentindo nada. Pois é, ele tá dizendo porque ele tá vendo você. Não é você que está vendo ele, tá? Então você tem que entender que você está presente porque ele está vendo você. Não é você com a sua limitação pequenininha, com a sua visão miserável que você vai enxergar. E você não tem capacidade de abraçar o todo. Ele tem, e o todo inclui você. Então ele te viu lá. Ele te viu lá. Ele te vê lá. Aonde, né, a hora que ele estava pensando em criar tudo, na hora que ele estava gerando a sua própria, né, tudo, a eternidade, faça-se, ele já viu você. No pensamento dele, ele já viu você, né?
Então você está lá porque ele te viu, tá? É a parte de Deus que fala que você estava lá. Não é você que tem que dizer que está lá. E se ele fala que você estava lá, você tem que falar, Fit, eu sei, confio, então tá, eu estava lá. Aí você vai com a sua imaginação, que é dada por Deus, para isso mesmo, para usar, você vai se colocar nesse lugar e vai fazer a imaginação de que você viu Deus criando Adão, você viu Deus, né? Porque você estava lá. Ele te via lá naquela cena. Ele te vê porque ele é o criador. Então, quando você só veio depois, veio muitos anos depois, milênios e milênios depois. Mas ele já sabia que você estava ali, tá? Ele já tinha pensado em você, por causa do ato único, entendeu? É isso que é importante entender, o ato único. Então, da parte de Deus, você já existe, porque ele tem um ato só. Mas como você vê fragmentado cena por cena, então você tem que entender que você pode se colocar em qualquer cena da criação, né? Então, e tomar posse de tudo que foi feito por Deus, tudo que foi feito por Deus. E pelas criaturas, porque tudo que foi feito também pelas criaturas está na vontade divina, foi ele que permitiu. Então, qualquer ato de um ser humano, passado, presente e futuro, bom ou ruim, né? Na morte de quando Caim matou Abel, você estava naquele ato, da morte de Abel. Você tem como contemplar aquele ato e chorar a morte de Abel. E você também tem parte nessa morte. No momento em que Caim matou Abel, o ódio de Caim também tem parte em você. Então a gente está participando de tudo que a vontade divina permitiu acontecer, de bom ou não tão bom. Então a gente não pode, né, nos retirar de nada. Temos que estar inclusos em tudo, tá? Mas eu não queria matar Abel, eu não quis como então, ele é individual, eu sou eu e ele, o Caim é ele, eu não. Então, mas só que Deus ele permitiu a liberdade para todos nós. E nós todos somos uma família só. E tudo que os nossos irmãos fazem, nós somos parte do que eles fazem, bom ou não tão bom. Então, Nossa Senhora amou muito a Deus na divina vontade, e ela satisfez a Deus plenamente. E os atos de Nossa Senhora são nossos atos. Nós também estávamos amando a Deus em Nossa Senhora. O amor que ela deu para Deus é o mesmo amor que nós sentimos por Ele. Então, nós podemos tomar posse de cada ato de Maria Santíssima que ela fez em direção a Deus, nas suas adorações, nas suas orações, em tudo que ela amou a Deus. Nós estamos em cada toque que Nossa Senhora fez em Jesus Cristo para cuidar dele. Em cada fralda que ela trocou de Jesus, nós estamos trocando junto com ela. Então, é muito importante entender que nós não somos desconectados uns dos outros. Tudo que Deus permitiu da vontade divina, nós estamos inseridos. Então, a gente tem que entender, o processo é muito interessante do ato único. E se nós estamos na vontade de Deus, nós vivemos na santidade de Deus. Ah, mas Deus é santo e mesmo assim ele permitiu coisas terríveis na terra. Como que podemos chamar ele de santo se ele permitiu, por causa justamente da santidade dele, que ele permitiu tudo o que aconteceu na terra? Mas isso não quer dizer que o pecado cometido pelo ser humano, né? Deus ele está aprovando, não. Ele deu a liberdade para você e ele permite que você faça aquele ato. E aí ele entende, ele coloca aquele ato incluso no processo, né? E aí ele vai e envia Jesus para assumir toda essa realidade, né, do mal sobre ele, do pecado, da culpa, né, do sentimento de culpa. Toma sobre si toda a culpa do homem, dos atos feitos fora da vontade de Deus, que foram desordenados. E Jesus coloca a ordem em tudo. É um mistério infinito, que para mim explicar rapidamente vai ser um pouco complexo para você. Mas o livro do céu te convida a mergulhar em tudo isso para você entender, tá? Vamos lá. Então, a criatura humana, ao viver na vontade divina, participa de todos os atos de Deus do passado, presente e futuro. Inclui tudo, o bem e o não tão bom, que está na permissão da liberdade humana. Isso inclui a redenção de toda a humanidade, desde Adão até o último homem na Terra. Essa participação não é limitada pelo tempo, pois Deus existe em um eterno presente, onde tudo já está contido. A vontade divina é descrita como um ato único,
que contém todos os atos de Deus. Isso significa que ao entrar nessa vontade, a criatura humana participa de tudo o que Deus já fez, faz e fará. E permite, né? Essa participação é possível porque a vontade divina é um ato contínuo e eterno, que transcende o tempo e o espaço, a salvação e a redenção. O texto sugere que, através da vontade divina, Jesus já redimiu toda a humanidade, vivendo a vida de cada pessoa na vontade divina. Guarda essa informação. Jesus viveu a vida de cada pessoa como se ela tivesse vivido na vontade divina plenamente. Jesus viveu a vida de cada pessoa que foi criada na terra. Como que Jesus fez isso? Ele é Deus. Só ele poderia fazer isso. Por isso que foi ele que encarnou aqui e ele que redimiu a humanidade. Ele pode. Então, ele viveu a vida de cada pessoa na vontade divina e entregando ao Pai. No entanto, isso não significa que todos estão automaticamente salvos, pois a salvação ainda depende da resposta individual de cada pessoa chamada de Deus. Então, a sua vida de santidade está garantida pela vida de Jesus, que viveu para você essa vida. E aí você só vai ser salvo se você querer a salvação, querer tomar posse dessa vida que Jesus conquistou para você. Tá? Então, por isso que nós falamos que somos enxertados na videira verdadeira, que todos somos, né, ramos da videira, porque fomos enxertados, a nossa vida foi perdida pelo pecado e Jesus reconquistou cada vida, né? Cada vida e nos enxertou em si mesmo. Por isso que ele chama a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados nessa videira. Um mistério infinito que é bíblico. A criatura humana pode, através da vontade divina, participar da redenção de outras almas, ajudando-as a se salvarem, não pela força, mas pela participação nos atos divinos. Então, Deus ele tem né, um trabalho constante de iluminar as almas, e você é um instrumento dele, né, para isso. E você participa dessa realidade, fazendo os atos na divina vontade. E esses atos na divina vontade são atos que vão levar inspirações para as outras pessoas, delas poderem receber inspirações divinas no coração, na alma, para tomarem decisões diferentes daquilo que elas estavam acostumadas a tomar em direção ao pecado. Elas podem repensar e se arrepender do pecado e fazer atos contrários ao pecado. Então, nós estamos aqui para isso também, né? Os atos na divina vontade vão trazer esse benefício para as outras almas. Ao viver na vontade divina, a criatura humana se transforma, tornando-se capaz de dar a Deus o seu próprio amor, como se fosse seu. Isso significa que a criatura participa da vida divina, né, que Jesus conquistou para ela, e pode retribuir a Deus o amor que ele mesmo colocou nela. Essa transformação é descrita como uma expansão da criatura, que agora pode participar de todos os atos divinos e dar a Deus o que é dele, mas como se fosse seu. É um mistério infinito que a gente também, né, vai compreendendo pouco a pouco. O purgatório é como um lugar de purificação onde a sujeira da vida humana é removida para que a criatura possa entrar no céu. Isso é comparado a uma purga, onde tudo que é impuro é eliminado. A ideia é que mesmo que uma pessoa não tenha vivido plenamente na vontade divina, durante a vida ela ainda pode ser salva no momento da morte, desde que se arrependa plenamente e aceite a vontade de Deus como sua. Então Deus ele vai, na hora do juízo particular da pessoa, né, antes da morte até, ele vai dar uma hora de verdade, conforme Jesus revela no livro do céu. E essa uma hora de verdade traz à pessoa o convite de aceitar a vontade de Deus como sua. E ela vai tomar a decisão neste último momento derradeiro, né? O texto sugere que os santos estão esperando por criaturas humanas que vivam na vontade divina, né? Então, os santos que já estão na terra, lá no céu, os bem-aventurados que já foram para o céu, estão no céu. E eles estão esperando pelas pessoas que vão viver aqui na terra na vontade divina para que possam refazer seus atos e entregá-los a Deus como atos divinos. Então, é muito importante. Os santos, eles não têm como refazer os atos deles na vontade divina porque eles já morreram. E muitos atos que eles fizeram foram na vontade humana.
E quem vive na vontade divina faz atos na divina vontade passado, presente e futuro. E esses atos são em nome de todos. Então, esses atos refazem os atos de seres humanos que já foram salvos e que não deram a salvação, não deram a satisfação para Deus em seus atos. E aí nós que vivemos a vontade divina, ao fazer os atos na divina vontade, em nome de todos os passado, presente e futuro, completamos a glória que os outros não deram para Deus. E isso aumenta a glória e a felicidade de quem já está no céu. E claro que Deus também, né, fica satisfeito. Mais ainda, que agora vem seus atos sendo vividos novamente na vontade divina. A onividência é descrita como a capacidade de Deus ver e conter todos os atos em um único ato eterno. A criatura humana, ao entrar nessa onividência, participa de todos os atos divinos e pode ajudar na redenção de toda a humanidade. A vontade de Deus, então, ela é apresentada como meio de salvação, mas depende da disposição humana em aceitá-la. E também é o caminho da santificação mais perfeita. A salvação é descrita como um ato de escolha no momento da morte, onde a alma decide aceitar ou rejeitar a oferta de amor e redenção de Jesus. A Virgem Maria e Luísa são apresentadas, então, como intercessoras na divina vontade, que ajudam as almas a receberem esse dom da divina vontade, mesmo aquelas que estão, né, no momento da morte. O texto menciona, então, né, o da Luísa, visões sobre o destino das almas. Algumas descrições falam de muitas almas caindo no inferno, como flocos de neve, enquanto outras sugerem que poucas se perderão. A ideia central é que, apesar da gravidade do pecado, a misericórdia divina está sempre presente, especialmente através da intercessão de Maria e dos atos de amor realizados na vontade divina. A vida humana é descrita como uma batalha espiritual contra o diabo, onde os atos realizados na vontade divina são vistos como um exército que combate o mal. O inimigo de Deus é retratado, né, como esse opositor que só tem poder sobre aqueles que cedem ao orgulho e ao pecado. Uma alma determinada a resistir a ele pode vencê-lo. No livro de Luísa, o Diário da Luísa, Livro do Céu, é sempre mencionado os 3 momentos cruciais dos atos de Deus, né? Que são os 3 fiats, que são as expressões do faça-se da vontade divina. Primeiro, o fiat da criação, quando Deus criou o mundo através de sua palavra, faça-se a luz, né? O fiat da redenção, quando Maria aceitou o plano de Deus e disse fiat, faça-se em mim segundo a sua palavra, permitindo a encarnação de Jesus e a redenção da humanidade. O fiat da terceira, né, do momento da santificação, é uma nova era de amor e realização da vontade divina na terra, nas almas, que completará a obra da criação e da redenção. É o cumprimento do Pai Nosso. Nessa era da santificação, né, nesse fiat da santificação, é descrito como um tempo em que a vontade de Deus será plenamente realizada na terra, trazendo a glória e a honra completas à obra divina. Essa era de Deus, né, reinar na terra, esse reino, será marcado pela fusão de Deus com a humanidade, onde os atos humanos realizados na vontade divina serão os instrumentos da santidade e da redenção. Então, nós temos que enfatizar que a vontade divina não força ninguém, não força nenhum ser humano, mas propõe e espera uma resposta de cada um. Até a salvação depende da disposição de cada um em aceitar a graça e viver de acordo com a vontade de Deus. A liberdade humana é destacada, então, como um dom que permite ao homem cooperar com Deus ou rejeitá-lo. Há uma forma de santidade, que é essa da santidade da divina vontade, chamada de coroa e triunfo, realização de todas as outras formas de santidade conhecidas. E essa santidade da divina vontade está intimamente ligada a viver na vontade divina na terra. E a vontade divina e a liberdade humana destacam a importância dessa escolha do homem, da intercessão da Mãe Santíssima e da luta espiritual contra o mal. Propõe uma visão esperançosa dessa terceira era da santificação, em que a vontade de Deus será plenamente realizada, trazendo a redenção completa da humanidade. A mensagem central é que, apesar das dificuldades, das tentações, a graça divina está sempre disponível para aqueles que decidem aceitá-la e viver em conformidade com a vontade de Deus. A vocação. A vocação, assim, não é simplesmente uma inclinação ou preferência humana por uma atividade ou conhecimento,
mas também é um dom dado por Deus. Deus prepara cada pessoa com graças, dons e atributos específicos para cumprir uma função única. Por exemplo, se alguém é chamado para ser padre, Deus concede todas as graças necessárias para que essa pessoa seja um padre perfeito. Apesar de Deus preparar o caminho, né, a vocação de cada um cabe a cada um na sua liberdade. A pessoa pode aceitar ou recusar sua vocação especial. Recusar a vocação não implica necessariamente em culpa ou pecado, mas significa que os planos e dons que Deus preparou para essa pessoa na vontade divina não se realizarão com perfeição. Deus não desperdiça recursos, ele não concede dons que não serão utilizados. Existem as três formas de se ver a vontade de Deus. Existe a vontade ordenada, que refere-se às ordens, aos mandamentos fixos divinos que são claros e exigem obediência, e desobedecê-los resulta em falha e consequências. Existe uma vontade querida, que é o plano específico que Deus tem para cada pessoa. Por exemplo, a vocação exata da pessoa. A pessoa pode discernir essa vontade através de intuições, chamados interiores ou sentimentos de atração por algo que glorifica a Deus. E a vontade de Deus é essa integração da nossa vontade humana com a vontade de Deus, onde a criatura participa ativamente dos planos divinos. Discernimento dessa vontade de Deus. O discernimento da vontade desejada, querida de Deus para nós, pode surgir como um chamado interior, uma atração ou uma curiosidade espiritual. Por exemplo, ao ouvir falar sobre a vontade divina, a pessoa pode sentir-se chamada a investigar e aprofundar-se nesse caminho. A decisão de seguir ou não esse chamado é livre e pessoal. Dizer sim significa alinhar-se realmente com os planos de Deus. Dizer não não é pecado, mas significa perder essa grande oportunidade da santidade de realizar o que Deus desejou e preparou para você. Viver na vontade de Deus. Para viver na vontade de Deus, é necessário estar então em sintonia com essa vontade querida e também com a vontade ordenada dos mandamentos. Mesmo que no passado a pessoa não tenha percebido ou aceitado essa vontade de Deus, o importante é discernir o que ele hoje quer nesse presente e responder a isso. Então, se você pensou, eu tô solteira e eu não casei e nem também decidi por ser religiosa. Então, eu não tenho nenhum chamado, porque eu não servi, mesmo solteira, a igreja, não servi ninguém. Então, Deus, ele quer que você entenda a vontade dele hoje é como você está, solteira, né? Então, não fica questionando e a partir de hoje começa a aprender sobre essa vontade e vai se abrindo ainda ao que Deus ainda tem a te oferecer. Pode ser que ainda surjam as oportunidades aí de você servir melhor a comunidade, né? A igreja. O texto explora a relação entre vocação divina e liberdade humana, destacando que Deus prepara cada pessoa com dons específicos, mas respeita a decisão individual de aceitar ou recusar seu plano. Então, assim, não pensa assim, ai meu Deus, já estou com 60 anos e eu sempre fiz a minha vontade, agora eu conheci a vontade divina, como que vai ser? Não tem como eu voltar atrás, não tem mesmo, né? Agora você vai confessar os seus pecados, fazer uma confissão geral diante do sacerdote, e aí você vai se consagrar à vontade divina no que tem a ser oferecido a partir de hoje. Ao que tem aí a partir de hoje. Se você está casada, se você casou, se você não casou, se tem filho, se não teve, Deus não vai mais ficar questionando a sua vocação. Ele vai simplesmente te dar essa oportunidade a partir desse momento que chegou até você. E não fique olhando para trás, segue para frente, né? Qualquer pessoa pode viver na vontade divina, não tem portas, janelas, não tem nada que vai atrapalhar você de seguir esse caminho. Nada. É só entrar e andar, tá? É que existe esses caminhos, que, por exemplo, eu sou casada e agora eu conheci a vontade divina, mas meu casamento tá totalmente desordenado, meu marido, né, não sei se vai continuar comigo, a gente tá numa situação de crise, tá difícil. E tô quase divorciando e a minha vocação é casamento, tô casada ainda, tô ligada a ele, mas ele não tá mais para lá do que para cá, não sei. E eu conheço a vontade divina no meio desse turbilhão, meu pai, e agora, né? Então aí você tem que entender que nessa realidade de vocação, você já tem uma vocação assumida. E você tem que fazer o discernimento direitinho com o sacerdote na igreja para poder ver como resolver essa situação que você está vivendo, né? Mas mesmo assim, não é fechado o caminho para você.
A vontade divina e a relação entre o homem e Deus destaca a importância de buscar, então, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que é o maior dom que uma criatura pode receber e conhecer. A essência dessa vida gira em torno desses temas, né? Que é pedir incessantemente, para conhecer a vontade divina. Tem que pedir e ter uma disposição interior para conhecer, né? Vamos falar sobre isso. Então, conhecer e viver na vontade divina é o maior presente que Deus pode oferecer para um ser humano. A vontade divina é descrita como um reino que confirma o grande desejo de Deus na terra, um plano que Deus desenvolveu para cada um de nós, que já está feito, que está suspenso. Jesus viveu essa vida para você, tá? Jesus viveu a vida que você deveria viver, ele viveu. E tá ali suspenso essa vida. Ele quer dar essa vida para você hoje. Ah, mas com 60 anos essa situação, sim, com 60 anos. Nunca é tarde, tá? Porque a vida que ele conquistou para você é eterna, então nunca é tarde. Começa já quanto antes, assumindo essa vida, tomando posse do que é seu. Tá suspenso, tá tipo guardado no armário e Jesus tá louco para entregar para você. E esse é o grande dom da divina vontade, que ele quer dar para você, tá? E até então você, nossa, mas eu sou batizada e eu não estava vivendo nessa vida divina. Sim, você estava vivendo, mas não numa perfeição de conhecimento, de entendimento. Agora, com a divina vontade, com os conhecimentos, você vai tomar posse do dom da divina vontade, que é algo que não estava ainda incluso nos sacramentos, né, que a gente conhece. Batismo, não estava. Você pode ler à vontade o catecismo na Igreja Católica e lá não vai estar incluso essa realidade de dom da divina vontade. Então é um dom que foi dado agora e que a igreja precisa começar a falar sobre isso, explicar sobre isso. Beleza, o texto enfatiza que conhecer a vontade divina, viver, né, conhecer e viver é o maior presente que Deus pode oferecer e que o ser humano pode receber. A vontade divina é descrita como um reino que confirma o grande dom de Deus e o desenvolvimento de sua vontade na vida da criatura humana. Para receber esse dom, então, é necessário pedir com insistência, pois o ato de pedir prepara o coração humano para receber e amar a vontade de Deus. A oração incessante é comparada a um comércio espiritual entre o Criador e a criatura. Se não há pedidos, esse comércio se fecha e os dons celestiais não são concedidos. A disposição interior para receber a vontade divina é justamente essencial além de pedir. É saber o que está sendo pedido e o desejo de absorver isso. Então, nós temos que desejar algo que conhecemos. Então, Jesus, como eu disse, vai dar a oportunidade para você conhecer, emprestando essa vida divina, emprestando esse dom da divina vontade, experimentando isso temporariamente, aos goles e aos poucos, né? Uma hora você está vivendo a vontade divina, outra hora você está vivendo a sua vontade humana, e você vai percebendo o que é ruim, o que é bom. Jesus faz um processo ali de intermediário antes de dar definitivamente o dom para você, tá? Então, tá no livro do céu essa realidade. A vontade divina não é algo distante ou inalcançável. É o propósito para o qual todos nós fomos criados por Deus. Deus deseja comunicar sua vontade, mas cabe ao homem querer entender e receber. O texto, então, da divina vontade sempre vai falar sobre uma tendência do ser humano de se apegar ao passado, né? Representado aí pelo povo que rejeita o novo, rejeita o Messias e o mata. Essa resistência ao novo é comparado aí a alguém que não, né, que prefere ficar com seu telefone antigo em vez de aceitar a novidade de um modelo mais novo e avançado. No plano espiritual, isso significa rejeitar a plenitude da vontade divina em favor de práticas ou entendimentos ultrapassados. Então, temos que entender a evolução espiritual e a rejeição do novo. Para ilustrar como Deus revela o seu plano gradualmente, ele vai tratar você gradualmente nesse processo, né? Como alguém que avança de série em série, de grau em grau. O homem deve avançar espiritualmente, aceitando de pouco a pouco os novos conhecimentos e dons que Deus oferece através da leitura e estudo do livro do céu. A resistência a essa evolução, né, de nem querer ler, é comparada a um fóssil. Pessoas que permanecem estagnadas, presas a conceitos antigos e não se abrem para o que Deus quer revelar.
A mensagem central é que Deus já completou e finalizou tudo e está disposto a dar. Mas cabe ao ser humano querer receber e tomar posse dessa vida que Deus, né, já preparou. E abandonar o que é seu, a sua vida humana, com as suas escolhas humanas pequenas e miseráveis, né? Os seus trapos, como Jesus chama de trapos, né? Para que Deus possa habitar plenamente em você e colocar uma veste nova, né? O convite é buscar o doador e não só apenas o seu dom. Então, é um convite poderoso, buscar a Deus e não apenas o seu dom. Os dons do Espírito Santo, por exemplo, são propriedades da criatura, mas o maior presente é ter o próprio Deus habitando em nós. E é isso o principal da divina vontade. É a vida de Deus habitando em nós. É Ele morando em nós. Né? Ele viveu uma vida para nós e agora Ele quer viver essa vida em nós. É a vida divina. Né? Jesus deseja comunicar tudo o que Ele é e tudo o que Ele contém, mas para isso o homem deve abrir mão de tudo que é seu e permitir que Deus ocupe esse espaço. Então, vamos entender que é uma reflexão muito profunda essa que fazemos nesse retiro, né? Nesses vídeos do retiro. São conteúdos muito profundos que dá, assim, um nó no cérebro mesmo, porque é muito elemento para a gente, né? Mas eu tenho que trazer para você nesse retiro realmente uma curiosidade muito grande e uma vontade de você realmente dispor nesse caminho de andar, né? É o convite para você se interessar por tudo que tem a oferecer o livro do céu, tá? Então é essa a nossa intenção. Falar um pouquinho de cada elemento que faça você, ai meu Deus, eu quero conhecer isso, eu tenho que mergulhar nisso, eu tenho que entender e parte por parte para poder tomar posse. Então essa é a intenção. Eu não vou poder te dar todos os detalhes, mas eu vou te dar aí, né, um gostinho para você entender o quanto é maravilhoso essa vida na divina vontade, tá? Muito séria. Vamos lá. Então, Deus deseja comunicar sua vontade, que é o maior dom que Deus oferece a nós e a necessidade de buscar compreender e receber essa vontade com o coração aberto e disposto. A resistência ao novo e o apego ao passado são vistos como obstáculos para a plenitude espiritual. E o convite final é para buscar o próprio Deus e não apenas os seus dons, como a realização máxima da vida espiritual. Deus deseja comunicar sua vontade e habitar plenamente em nós, mas isso exige que abandonemos nossos apegos, desejos humanos e resistências para receber o que Ele está oferecendo. A oração incessante, a disposição interior e a abertura para o novo são caminhos essenciais para alcançar o reino da vontade divina em nós. Temos um chamado, então, e um caminho, uma jornada longa e profunda espiritual para a consagração a viver na vontade de Deus. Então, a mensagem, né, de Nossa Senhora é pedir que na consagração a gente renuncie plenamente à nossa vontade humana. Ela pede bastante sobre isso. Vamos abrir-se completamente à vontade de Deus, que é descrita como um presente supremo que contém todos os outros dons espirituais embutidos nele, como salvação, libertação do purgatório, alegria invencível, paz perfeita e a plena realização da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Então é muito grande. Deus deseja dar à humanidade sua vontade divina, que é o dom mais elevado, contendo todos os outros dons embutidos. Esse dom não pode ser merecido ou conquistado, mas apenas recebido com humildade e entrega, através de amor e de confiança em Deus. A essência da santidade é essa unidade completa da vontade humana com a vontade divina, de modo que a vontade de Deus se torne o princípio da vida da alma. Essa fusão com Deus traz paz invencível, alegria e garantia de salvação. Então, a gente também é conectado ao triunfo do Imaculado Coração de Maria, conectado às promessas de Nossa Senhora de Fátima, destacando o triunfo do seu coração imaculado como parte do plano divino nessa era da paz, que é o período da paz que abre o caminho para viver na vontade divina. Pois ela viveu plenamente na vontade divina, e ela é nossa guia e intercessora, a rainha da vontade divina, para trazer você a consagrar sua vontade à vontade, né, sua vontade humana à vontade divina. É ela que faz esse processo de dar a vontade divina para você. Todos que entram na divina vontade fazem o primeiro caminho de 31 dias com Maria para entrar no reino da vontade divina.
Para receber a vontade divina, então é necessário, junto com Maria, aprender a renunciar sua própria vontade, confiar totalmente em Deus, expressando isso através de orações de Nossa Senhora que ela te ensina. Esta entrega não exige grandes feitos, mas sim uma disposição contínua e sincera de viver na vontade de Deus. A mensagem convida todos a orar incessantemente com Nossa Senhora pela vinda do reino da vontade divina, que será a plena realização do plano original de Deus para a humanidade. Este reino é descrito como a conclusão do Fiat Voluntas Tua, o Pai Nosso, a oração de Jesus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A simetria entre o começo e o fim. Então, há uma analogia entre o início da criação, quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e esse fim dos tempos, entre aspas, né? Quando a humanidade retorna à sua santidade original através da vontade divina, tá? Antes de haver o juízo final, vai haver esse tempo de santidade original na Terra, tá? É uma promessa e confirmada nas promessas de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, tá? A redenção, então, é vista como um meio, mas o fim é essa santidade total com Deus, da unidade completa com a vontade de Deus. A história da salvação é comparada a uma grande narrativa, onde Deus, como maior autor, garante que o fim retorne ao início, restaurando a beleza e a proporção da criação. O cumprimento do que ele desejou lá atrás, né? Quando ele criou Adão, ele ficou feliz da vida, estava tudo certo. E ele quer que nós estejamos voltando a esse momento de verdadeira luz e paz, né? Sem pecado, como Adão vivia. Mas hoje vamos estar muito mais evoluídos que Adão, né? Por causa dos conhecimentos aí da redenção que recebemos, tá? Então é muito grande o processo que a gente recebeu. Agora a gente tem Jesus. Adão não tinha Jesus na época, agora nós temos, né? Todo o conhecimento da vida de Maria e de Jesus. A alegria e a paz da entrega. A mensagem conclui, então, esse convite à alegria e à paz que inundam a alma daqueles que acreditam e vivem na vontade divina. A vontade divina, então, é um caminho para a santidade, fusão com Deus e realização total do cumprimento da original da criação. E convida-nos a renunciar nossas vontades egoístas e confiarmos e vivermos neste plano de Deus e realizarmos o seu plano. E queremos viver da sua vontade, prometendo que essa entrega trará paz, alegria e salvação eterna, em vez de vivermos a nossa própria vontade humana e reino humano que não nos leva a lugar nenhum, porque os nossos egoísmos esbarram no egoísmo do próximo e nunca ninguém é feliz e fica todo mundo um querendo matar o outro se deixar, né? É o que a gente vê no mundo hoje. A vontade humana e a vontade divina. A união, então, entre a vontade humana e a vontade divina é apresentada, então, para ser esse caminho para essa santidade e esse cumprimento espiritual da vontade de Deus. Jesus, em suas revelações a Luísa, enfatiza que viver de acordo com a vontade divina não é algo difícil ou impossível, mas sim facilitado pela graça de Deus. A vontade humana, quando alinhada com a vontade divina, torna-se santa e capaz, então, de realizar esses atos, pois é fortalecida pela ajuda de Deus, força e luz de Deus. A perseverança e a decisão firme da criatura em buscar a vontade divina são essenciais para conquistá-la e torná-la parte de sua própria vida. A vontade humana é descrita como o núcleo do ser humano. Se a vontade é santa, todas as ações, mesmo as mais simples, são santificadas. Se sua vontade é má, até o bem que ela faz é pervertido. A busca pela verdade e a existência de Deus. Tema central, que é a existência de Deus, que é defendida como uma verdade racional e necessária, baseada na ordem do universo e na impossibilidade de explicar a vida sem um Criador. A existência de Deus é muito interessante, né? Que a gente já está falando de vontade de Deus e agora a gente vai falar da existência de Deus, mas é importante trazer esses elementos. Então, a existência de Deus é apresentada como a principal verdade que sustenta toda a fé e a ação humana. A ordem funcional da vida e do universo não podem ser explicadas apenas pela teoria de evolução por processos aleatórios, como o famoso exemplo do macaco, né, digitando Shakespeare. A complexidade do DNA e a improbabilidade matemática de que a vida tenha surgido por acaso são usadas como argumentos, né, para os ateus.
A ciência, embora avançada, não consegue explicar a origem da vida ou do universo sem recorrer a um princípio sobrenatural, ou seja, Deus. O argumento de que alguém criou Deus é refutado com base na ideia de que Deus, como ser eterno e atemporal, não precisa de uma causa, ao contrário do universo material. Os argumentos dos cientistas ateus, como Stephen Hawking, são criticados por sua inconsistência lógica e por ignorarem a necessidade de um criador. Hawking é criticado por sua tentativa de explicar o universo sem recorrer a Deus, usando conceitos como energia negativa e o universo surgindo do nada, que são considerados insustentáveis do ponto de vista filosófico e científico. A ideia de que o universo pode surgir do nada é refutada como base no princípio de que algo não pode surgir de uma privação, como um buraco só existe em relação a algo que já existe. A filosofia é defendida como essencial para compreender questões que a ciência empírica não pode responder, como a existência de Deus e a origem do universo. Três pilares fundamentais sustentam a crença na verdade e na existência de Deus: a certeza da existência de Deus, a necessidade de buscar a verdade e a obrigação de seguir a verdade uma vez encontrada. Primeiro pilar é a existência de Deus, que é inegável, tanto pela fé quanto pela razão. A ordem que existe nesse universo e a grande complexidade da vida apontam para um Criador. Segundo pilar, a busca pela verdade. É uma necessidade intrínseca do ser humano, que é racional e deseja conhecer. Negar a verdade é autorrefutável. Terceiro pilar. Uma vez que a verdade então é revelada e conhecida, é a obrigação moral segui-la. Viver uma mentira é condenar-se a si mesmo ou criar outras verdades que não existem. Então, nós temos que fazer uma reflexão espiritual profunda sobre a unidade da vontade humana com a vontade divina, com uma defesa filosófica e científica da existência de Deus, que critica o ateísmo científico por sua incapacidade de explicar a origem do universo e da vida sem recorrer a um Criador, e enfatiza a importância da verdade, da razão e da fé na busca pelo sentido da existência. A mensagem central é que a santidade e a realização espiritual são alcançadas quando a vontade humana se alinha com a vontade divina. Se a pessoa não acredita em Deus como uma verdade inegável, sustentada tanto pela razão quanto pela fé, ela não pode nem pensar na possibilidade de dar sua vontade humana para outro, para um ser que ela nem acredita que existe. E nós queremos justamente tocar nesse assunto, nesse retiro. Cada vez mais as pessoas estão tentando buscar explicações e não vão acabar nunca essas explicações unidas à ação do inimigo de Deus, né? E à lógica do racionalismo humano, que é um terror. É uma ciência que só prejudica o ser humano, o seu racionalismo puro e único da sua própria invenção, da sua própria ideia, né, baseado só em si próprio, né? O homem não pode girar em torno de si próprio, tem um universo que o cerca. E quando o ser humano se coloca como base de tudo e a partir dele ele acha que existem as outras coisas, ele vai se enganar. Está totalmente enganado. Então, ele não pode se retirar, tirar a ideia de que existe um todo. Ele é um ínfimo átomo dentro de um universo imenso. Então, ele tem que entender que algo mantém esse universo ordenado e funcionando. E ele, com o seu cérebro minúsculo, não tem capacidade de criar nada por si próprio. Não tem. Ele mesmo sabe disso. Para ele conseguir fazer alguma coisa, ele precisa da criação. Ele precisa da madeira, ele precisa dos minerais, ele precisa de elementos para poder criar. Porque sem eles, ele não consegue criar. Ele é um ser material e para poder realizar qualquer coisa, ele precisa. Ah, mas eu posso criar histórias. Ah, mas eu posso criar personagens, eu posso tal. Mas mesmo assim, ele precisa de algum elemento para poder fazer esse material ser visto pelas outras pessoas. Só ele sozinho, ele não consegue. Ah, mas eu posso contar a história. Mas ele precisa, mesmo assim, do ouvido daquela pessoa para entender a história. Então, sozinho o ser humano não existe. Ele precisa sempre do outro. Então, é muito importante entender. Então, vou ler um texto de um homem e vamos refletir nesse retiro sobre isso. Vamos lá.
uma pessoa que se diz filósofo. E ele fala de uma questão de consciência, tanto humana quanto a inteligência artificial, explorando a possibilidade de que os computadores eventualmente podem desenvolver por si mesmos a consciência. E ele veio discutir sobre isso. E ele começa com a comparação comum entre o cérebro humano e um computador, onde o cérebro é visto como um hardware e a consciência como um software. No entanto, o autor questiona essa analogia, destacando que, ao contrário dos programas de computador, a consciência humana parece emergir de processos biológicos complexos. Olha só, ele negando a Deus, né? Não sendo algo que pode ser simplesmente instalado. O texto traça uma linha histórica desde as ideias de Aristóteles, que separava o intelecto em partes passiva e ativa, até as influências dessas ideias no pensamento ocidental, incluindo a noção de alma imortal no cristianismo. Então, ele fala de Aristóteles, mas ele vai falar que Aristóteles é tonto, né? Que ele não fez o serviço completo. Então, por isso, ele vai descartar a alma e dizer que a consciência foi criada dentro do próprio cérebro, né? Sozinha, né? Por um processo complexo, mas dentro do próprio ser humano. Olha que tragédia, né? Negar a existência de Deus e esquecer que não existe só o cérebro humano, mas existe todo um relacionado de coisas que estão fora do ser humano, como eu já disse, que vão responder da onde, né, a ideia de Deus, da existência de Deus. Como esclarecer toda essa ordem do universo. Então, não tem como o ser humano, em si mesmo, na sua própria imaginação, por mais complexo seja o processo do cérebro que está sendo estudado, ele achar que o cérebro tem tanto poder assim de dizer que a alma é algo que acontece no cérebro, que é um processo químico, que não existe, na verdade, uma alma imortal, e nem se não existe alma imortal, muito menos Deus. Ele vai dizer, né, de uma certa forma. Então, vamos lá. Ele vai falar mais, né, que Aristóteles acreditava que a parte ativa do intelecto responsável pela abstração não dependia de órgãos sensoriais e, portanto, poderia existir independente do corpo, uma ideia que influenciou a crença na imortalidade da alma. Ele contrasta essas visões, né, com as orientais, onde a mente é frequentemente considerada como um sexto sentido e a consciência é entendida como algo que emerge da atividade cerebral. E ele vai lá, então ele é ateu e ele é mais das religiões orientais, né? Ele menciona que no budismo e em algumas correntes da psicanálise a consciência é vista como apenas uma parte da psique e não a totalidade do ser. A discussão então se volta para a neurociência, onde a consciência é entendida como um processo que emerge da atividade de bilhões de neurônios no córtex pré-frontal do cérebro. O autor sugere que a consciência pode ser um resultado de um excesso de neurônios que, ao não terem mais estímulos externos para processar, começam a se autoanalisar, criando a noção do eu. Olha que absurdo. Tudo bem que pode acontecer isso, é fantástico, mas mesmo assim, né, o ser humano não vive de uma autoanálise só próprio sem o conhecimento de fora. E quando tem ainda essa consciência ligada às revelações divinas, a verdades reveladas do ser divino, quando você vai todos os dias meditando a palavra de Deus e rezando, vai surgindo novos elementos aí, né? Que vão trazer a verdade verdadeira, que é divina, né? Que está além de nós, que está transcendente a nós, e não dentro do nosso cérebro puro e simples, né? Esse processo é descrito como recursivo e não linear, semelhante à forma como a mecânica quântica descreve a interação entre o observador e o sistema observado. Finalmente, o texto questiona se uma inteligência artificial poderia desenvolver essa consciência. O autor argumenta que, embora seja teoricamente possível, né, por essa visão, é altamente improvável que isso aconteça. Pelo menos ele disse isso, porque quase que eu pensei que ele ia acreditar que a inteligência artificial poderia sim. Dada a complexidade e a natureza biológica da consciência.
Ele sugere que a consciência pode ser um fenômeno exclusivamente biológico e que a busca por replicá-la artificialmente pode nos levar a perceber que a biologia já é a forma mais eficiente de produzi-la. Então, gente, é muito sério. É muito sério o que esse cara fala. É muito sério o perigo, né, do que esse sistema biológico que ele fala, né? Ele vai explicar com detalhes, né, no texto dele sobre isso, sabe? Nossa, é muito triste que Aristóteles baseava toda, né, a sua visão, né? Deixa eu pegar aqui a visão ele fala do Aristóteles, ele desfaz do Aristóteles. Deixa eu pegar aqui o texto com mais detalhes aqui. Ele fala assim: eu acho que mesmo em outras épocas a gente sempre teve essa tendência de tentar explicar o corpo humano em termos mecânicos. Pelo menos desde a Revolução Industrial, a gente faz isso. A gente sempre usa ali como base a tecnologia mais avançada que a gente tem no momento para tentar explicar o corpo humano, e em especial o cérebro humano. E aí, lógico, como os computadores são os aparelhos mais sofisticados da nossa época, me parece natural que tentemos explicar o corpo humano e a mente humana em termos de computador, em termos informáticos, ainda que não faça muito sentido de vez em quando. Mas assim, é muito intuitivo mesmo de se imaginar que o cérebro é como se fosse o hardware e a consciência o software, né? E a consciência fosse um programa rodando no cérebro. O problema é que, no caso dos computadores, os programas não se instalam sozinhos. Aparentemente, não existe a menor possibilidade de você fabricar um Intel e ele já sai com o Windows 11 instalado. Você abre ali o forno, tira o Intel e já sai o Windows 11 instalado. Aparentemente, isso nunca vai acontecer. O Windows não emerge do processador. Ele não brota naturalmente, ele depende da instalação consciente de um ser humano, lógico, que vai fazer esse trabalho. E a gente poderia imaginar que Deus, ele fala de Deus, tá? Instalou a consciência no nosso cérebro, que é o que é verdade. O que Deus fez foi soprar a nossa alma. Ele instalou a nossa consciência, mas depois ele vai negar isso, né? Ele vai falar que surgiu naturalmente no cérebro por um processo biológico, químico, blá, 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 né? Aí podemos imaginar que Deus instalou a consciência no nosso cérebro, ele vai refutar isso. Do mesmo jeito que você instalou o Zap no celular do seu tio. Que Deus instalou a consciência no seu cérebro, pode ser que seja. Pode ser que esse vídeo aqui não cabe essa discussão. Então ele não quer entrar no mérito, né? Ou eu realmente não tenho como argumentar contra. Isso pode ser que seja... eu não sei se a gente pode partir dessa premissa. Aí o vídeo acabaria aqui, ele fala, né? O vídeo dele. Foi Deus que colocou e já era, não tem mais o que falar. E ele acha injusto isso, ele acha absurdo eu ter que parar nisso. Foi Deus que revelou, que colocou, então eu tenho que ficar quieto, não posso mais falar nada. Minha vida acabou, não tem mais sentido. Deus atrapalhou a minha imaginação, ai que pena. Ai, Deus atrapalhou a minha consciência de pensar mais coisas, não tenho mais processo. Deus é resposta. Agora eu não tenho mais o que falar, então ele fica triste, sabe? Ele acha que não tem mais o que pensar. E a gente tá aqui, né? Meditando 36 volumes do livro do céu e não acaba nunca o nosso cérebro Jesus matando a gente tanto, né? Meu pai do céu, né? Todo dia a gente morre um pouco, né? Todo dia a gente morre, ressuscita de tanto pensar, de tanto pensar, de tanto pensar. E o cara tá reclamando que Deus atrapalha o raciocínio das pessoas. Olha só. Falou que ia acabar o vídeo aqui, que não teria o que falar, mas aí ele falou assim: ah, mas vamos imaginar que a consciência é o resultado de um processo evolutivo de milhões de anos, por exemplo, que ela tenha se desenvolvido aos poucos até alcançar o estágio atual, que ela emerja do funcionamento do cérebro. Olha só, é o que ele quer. A consciência como uma propriedade do cérebro, e não como um programa desenvolvido em paralelo ao cérebro, aí a coisa fica diferente, a coisa fica completamente diferente. Porque a noção de se imaginar a consciência como se fosse um processo separado do corpo não é nem um pouco, né, um novo Descartes, como ele fazia isso o tempo todo. Desenvolve o ismo para separar a substância da consciência e a substância do corpo
Mas muito antes, isso já existia na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, quando Aristóteles já separava o intelecto humano em duas partes, a parte passiva e a parte ativa. A parte passiva do intelecto, eu gostei dessa parte porque é bem, né, instrutivo, né? Pelo menos a parte do Aristóteles é instrutiva. Que a parte passiva do intelecto para o Aristóteles era responsável por interpretar as informações recebidas pelos órgãos dos sentidos, como os olhos, né, como o ouvido, como o gosto né, através da língua, a pele, né, ou a mão que toca e sente, né, e tal. Então, que a parte passiva do intelecto era responsável por interpretar todas essas funções dos sentidos. Que os seus olhos captam as formas e as cores do mundo e o seu intelecto passivo atribui significado para essas formas e para essas cores. Uma árvore, um cachorro, uma casa. O intelecto passivo dá significado para os estímulos recebidos a partir de nossos órgãos dos sentidos. Por isso, Aristóteles argumentava que o intelecto passivo morre junto com o corpo, pois está ligado ao que o corpo sente, né, nos sentidos. Porque se você não tem mais como enxergar, se você não tem mais nada para escutar, se você não tem mais para sentir, o seu intelecto passivo não tem mais nada para significar, não tem mais o que fazer para interpretar. Então ele morre e acaba. É perecível assim como o resto do seu corpo. Entende? É uma noção que se aproxima um pouco, dadas as devidas proporções, da noção muito mais moderna da fenomenologia de Russell, que entende que a consciência é sempre a consciência de algo e a consciência sempre estaria atuando sobre alguma coisa direcionada a alguma coisa. Não é o processo em si mesmo. Você só consegue ter consciência daquilo que você percebe, daquilo que você experiencia. E a noção do intelecto passivo de Aristóteles vai mais ou menos nessa direção. Só que além da parte passiva, o Aristóteles também imagina a existência de uma parte ativa do intelecto humano. E essa parte ativa do intelecto não se limita a interpretar, ela abstrai, ela atua, né? Por isso é que ela é ativa. Ela não está só lá recebendo informações. Ela também age, ela torna inteligíveis os conceitos universais, que nem a ideia de eternidade e a ideia de infinito. A matemática mesmo, a ideia de Deus, mesmo Deus é um conceito universal. E aí sim, né? Eu não sou especialista em Aristóteles. Longe de mim, ele diz, mas pelo que eu entendo, apesar dele, não ter deixado explícito que a parte né, interior existe de forma independente do corpo, isso fica meio que subentendido quando ele diz que a parte passiva depende dos órgãos dos sentidos, mas a parte ativa não parte dessa dependência dos órgãos de sentido, né, que é a alma, né? O Aristóteles acredita que tem alma. Consegue ter consciência né, fora, né? E se não consegue enxerga, lógico, né, uma pessoa que nasceu sem enxergar, por exemplo, naturalmente não vai pensar em termos de imagens, vai pensar em termos de som, em termos de cheiros, de sensações, que não as produzidas pela visão lógica. Isso é uma coisa que pergunta muito, inclusive, para as pessoas que nasceram cegas, né? Como que elas sonham? Como são os sonhos de uma pessoa que nunca enxergou. Essas pessoas sonham com outras coisas, né? Com outros cheiros, com outros sabores e com outras sensações. Mas naturalmente elas não sonham com imagens, porque elas nunca viram nada. Claro, né? Agora mesmo, sem nunca ter enxergado na vida, uma pessoa consegue abstrair a noção da eternidade tão bem quanto alguém que enxerga. Entende, ela consegue resolver problemas matemáticos tão bem quanto alguém que enxerga, ela consegue entender a noção de Deus também quanto alguém que enxerga, porque a abstração, segundo essa visão do Aristóteles, não depende de nenhum órgão dos sentidos. Então, ainda que você não enxergasse, ainda que não sentisse cheiro, ainda que você não escutasse, ainda que você não sentisse gosto, não tivesse tato, ainda assim você conseguiria calcular quanto é 2 mais 2 na sua cabeça, porque essa faculdade, segundo Aristóteles, não depende de nenhum órgão do sentido humano. O Aristóteles baseava toda essa realidade, todos esses argumentos, do sistema filosófico do Aristóteles baseado nas observações que ele fazia. Ele dissecava ali os corpos e ali ele identificava. Aqui é o responsável órgão pela visão. Aqui é o órgão responsável pelo olfato.
Aqui é pela audição, pelo lá. Aristóteles chega na conclusão, por fim, de que o princípio ativo do intelecto não tem base em nada pois ele não encontrou. Porém, ele nunca estudou o cérebro, né? Ele nunca estudou o cérebro, nunca entendeu o cérebro. E se não tem base material diferente da parte passiva, ele provavelmente não morre junto com o corpo, né? Então ele está achando que é a noção da alma imortal no cristianismo. Aí ele fala que Tomás de Aquino, na Idade Média, vai usar toda essa noção do intelecto ativo do Aristóteles para criar, né, essa realidade da... Meu Deus. Como que é o nome? Fugiu agora o nome do trabalho do Tomás de Aquino, do que é fora de nós, né? Aí vai ter que estudar o Tomás de Aquino. Esqueci agora a palavra, mas tudo bem. Tomás de Aquino, na Idade Média, vai traduzir essa noção do intelecto ativo do Aristóteles para a noção de alma racional, que é a alma imortal dos seres humanos. Aliás, é por isso que a filosofia de Tomás de Aquino se acredita que os outros animais não têm alma imortal. Os outros animais não vão para o céu, não vão para o paraíso, porque os outros animais teriam só a parte passiva do intelecto, que é a que depende dos órgãos dos sentidos. Então ela morre junto com o corpo. Na filosofia de São Tomás de Aquino, a alma dos animais morre junto com o corpo, então é passivo. Eles não têm a parte ativa, que seria a alma imortal. O problema é que nem eu falei, né? O Aristóteles, ele baseava todos os seus argumentos nas observações que ele fazia, né? Do dissecar as coisas do corpo. Ele não tinha as mesmas ferramentas, os mesmos métodos de observação que a gente tem hoje. Então acabou que na parte biológica, na parte natural da coisa, ele errou quase tudo. Olha lá. Aristóteles errou um monte de coisa na parte biológica. Ele acreditava, por exemplo, que a função do cérebro era somente resfriar o sangue. Ele tratava o cérebro como se fosse um órgão secundário, tá? Um órgão meio que sem importância. Então, aí, só por causa disso, o cara falou: se o cérebro é uma coisa tão importante, nós estudamos hoje, então aí nós temos que totalmente desfazer do Aristóteles e São Tomás de Aquino, eles não sabem de nada. Hoje, nós, com a ciência mais evoluída, nós vamos estudar o cérebro, vamos descobrir que tem um monte de sinapse acontecendo ali dentro, no blá, 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 blá. Então, ali tem a alma escondida. Acabou esse conceito do Aristóteles. Olha só, ele vai negar tudo que foi estudado, toda a revelação, toda a inteligência que Deus derramou sobre os homens numa época em que os homens não tinham nada e Deus deu para eles. E agora... o cara quer apagar tudo que foi aprendido. E quer falar assim que lá nas religiões orientais, eles sempre consideraram o cérebro e nunca seguiram Aristóteles. Olha só, que absurdo. Ele vai falar, mas vamos que vamos chegando lá. Mas é muito interessante tudo que ele está falando, porque é conhecimento, né, gente? Vai trazer muito mensagem pra gente, com certeza. Beleza. Aí ele fala que era um órgão meio sem importância. Aliás, talvez seja por isso justamente que ele não encontrou na anatomia humana um órgão que fosse responsável pela essa capacidade de abstração que ele achava que era justamente o motivo de existir a alma, né? Ele encontrou e viu o órgão ali, estava ali, mas ele errou na função do bagulho. Ele subestimou o cérebro, né? Ele achou que o cérebro tinha uma função diferente, não relacionou o cérebro com o intelecto. E hoje a gente está cansado de saber que o cérebro é o principal órgão relacionado à inteligência e percepção. Provavelmente a consciência. Aí, tá vendo? O fato é que para o bem ou para o mal, essa interação e todas as outras do Aristóteles influenciaram agora tudo que é o pensamento ocidental. E aí por isso que ele está morando no Oriente, né? Está morando no Japão, esse cara. Abandonou o Brasil, brasileiro, abandonou o Brasil para morar lá no Japão. Por quê? Não quero morar no meio dos malucos religiosos que segue Aristóteles e São Tomás de Aquino, que acreditam em alma imortal e Deus. Olha que sem vergonha, cara. Olha o perigo. Olha o perigo desse racionalismo humano, gente. Que ele não abstrai, né? Você vê que ele não abstrai. Ele tem uma alma para abstrair, mas ele não abstrai. Rejeita Deus. Tá vendo o que é rejeitar Deus? Tá vendo? Você tem a liberdade. Deus dá a liberdade para você. E quando você rejeita Deus, você vai buscar respostas de outra forma, tá vendo? Respostas incompletas, porque cadê o resto? Ah, só o cérebro, então, é responsável pela consciência. Mas como que funciona o cérebro vendo tantas coisas ordenadas no universo?
dependendo tanto de tantas informações que vêm de fora. Então, como funciona isso? Como que surge, então, uma consciência? Ah, então é toda a união das informações que você recebe. E tá aí, acabou. Você morre, as informações também morrem e você não tem mais nada. E ai, que pena, né? E aí todo o conceito místico, todas as experiências de quase morte, todas as visões foram tudo fruto, né, da sua imaginação, da droga que você tomou, do bagulho que você fumou, né, da bebida que você, do vinho que você tomou, da cervejinha. Então, tá vendo como é triste, gente? Tá vendo como é triste? Enquanto alguns estão estudando o cérebro, falando que que eles fizeram um teste, a pessoa estava rezando, e que quando ela rezou, ela ficou mais feliz, né? Quando ela pediu as coisas para Deus, que ela rezou, que ela conversou com Deus, que ela ficou mais feliz. Mas tem gente, né? Tem gente que agora está trocando Deus, né? Por conversar consigo mesmo. Esses dias eu vi um vídeo da moça, ela falando assim: eu não rezo mais, não acredito em Deus, mas eu converso comigo mesma. Essa pessoa aí, eu vi um vídeo ontem, a moça falando, essa pessoa acredita em Deus, então ela tem a fé dela e ela conversa com Deus, mas eu não preciso conversar com Deus. Eu converso comigo mesma, dá no mesmo. Olha só, gente. Olha o que está acontecendo na internet. Olha o que está. Olha só a batalha espiritual que nós temos. Deus sendo totalmente ofendido por esses pensamentos, né? Mas estamos aqui nesse retiro também para reparar e para produzir o vale benéfico, né? Então vamos lá. Aí ele fala aqui que depois de Aristóteles logo se descobriu as relações do cérebro com a inteligência, com a mente, mas depois disso São Tomás de Aquino ainda renasce e ressuscita Aristóteles, tá vendo? Fica bravo. E a partir daí o pensamento de Aristóteles passa a pautar toda a cultura ocidental de forma que está impregnado em nosso senso comum. Reclamando, né, da evangelização. Reclamando da evangelização do evangelho, né, do Ocidente, né? E de longe o pensador mais influente do Ocidente, todo o senso comum ocidental é extremamente pautado pela filosofia do pensamento de Aristóteles, mesmo que indiretamente, mesmo que você não saiba nem quem é o cara. Já que na Ásia a coisa já tomou um outro rumo. Desde o começo, os antigos hindus, os pensadores hindus e os indianos, lá para os 800 anos antes de Cristo, eles já estavam relacionando o cérebro, à memória, ao pensamento e à percepção até hoje em dia. Tem ainda muitas culturas aqui na Ásia, principalmente as que são influenciadas pelo hinduísmo, pelo budismo, que são as religiões de origem indiana. Que as pessoas nessas culturas entendem que o ser humano tem 6 órgãos do sentido, em vez de 5, porque a mente também é considerada um órgão do sentido, assim como a visão e a audição está ligado da mesma forma que os olhos. Percebem as formas e as cores e produzem grande diferença, grande vantagem, não vejo vantagem nenhuma. Tanto que eles estão se convertendo, muitas vezes lá, os chineses estão super se convertendo para a religião católica, né? E até os japoneses lá tem, né, com muitos católicos lá. O que a gente entende como sendo a visão, o cérebro percebe as ideias, percebe os pensamentos e produz o que a gente entende como sendo a mente. Tem um aforismo bastante conhecido no Zen. Inclusive, eu já falei essa frase em vários outros vídeos, ele fala. Eu acho que diz assim: acreditar que os pensamentos se formam dentro apenas do cérebro é como acreditar que os sons se formam dentro do ouvido, porque se entende desde o começo que, da mesma forma que não é possível enxergar sem os olhos ou discutir sem os ouvidos, também não é possível pensar sem o cérebro. Já se entende desde o começo que existe uma base material no pensamento. Lógico, nessas religiões tudo é colocado de forma extremamente simbólica, sem rigor. Aliás, em todos os estudos, todos os estudos de Aristóteles lá, que ele fazia as observações que eram muito mais rigorosas do que as observações aqui dessas filosofias do Oriente. Aparentemente, Aristóteles era bastante rigoroso com os métodos dele, e o problema é que ele interpretou mal os sinais. Então, ele elogia o Aristóteles, mas ele interpretou mal. Subestimou a função do cérebro, porque hoje em dia a gente tem bastante evidências de que a consciência provavelmente está relacionada à atividade dos neurônios no córtex pré-frontal do cérebro. Gente, isso é negar Deus. Ele está querendo, de uma certa forma, negar Deus.
tá? Isso que ele está tentando, tá? O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que administra as funções que a gente geralmente considera as mais importantes do cérebro quando a gente pensa nas funções do cérebro. A gente geralmente está pensando nas funções do córtex pré-frontal. Especificamente, pensamento complexo, personalidade e tomada de decisão. Por isso que essa parte do cérebro provavelmente é que está mais relacionada ao processo da consciência. Consciência pode significar um monte de coisa, né? Quando eu falo de consciência aqui nesse vídeo, eu estou me referindo especificamente à capacidade de se identificar-se como uma pessoa pensante. Quando você sabe que pensa, logo existe. Ou existo, eu sou e tomo decisões, eu planejo antes de agir. A consciência nesse contexto está relacionada à experiência do eu, enquanto uma entidade que antecede o próprio corpo. E o eu antecede o próprio corpo, é difícil dizer com certeza se outros animais experienciam algo parecido com isso. Evidentemente, aparece bastante seguro afirmar que se eles experienciam algo parecido com isso, não é tão forte quanto está no ser humano. É muito fácil a gente humanizar os animais e atribuir a eles consciência, quando na verdade o que acontece é somente o contrário. É o contrário, e a gente se identifica muitas vezes com o comportamento dos outros animais, mas não porque eles são conscientes, como a gente, e sim porque a gente não é tão consciente quanto a gente imagina, ou quanto a gente gostaria, tá ligado? A função dos neurônios, de forma ridiculamente ignorante, ele falou que não é nenhuma autoridade absoluta sobre isso, blá blá blá, mas tá querendo falar demais, né? Ele fala que a função dos neurônios é processar e transmitir informações. Então, ele não entende a diferença entre as pessoas. Tá vendo que ele tá falando que tem pessoas que não fazem o processo direito e elas... Mas como que responde isso? Como que ele vai esclarecer? Então, algumas pessoas têm alma e outras não, né? Algumas pessoas chegam a ter uma consciência, a outra não. Entendeu? Olha só que maluco. Ele não sabe explicar a diferença entre as pessoas. Tá vendo? Que ele não sabe explicar a diferença. Tá vendo? Aí talvez ele vai procurar a diferença numa falha do cérebro daquela pessoa, né? Ou da má vontade da pessoa. Ele não fala dos elementos básicos, né? Da alma que precisa se conhecer, a memória, a inteligência e a vontade, né? Ele vai, tá vendo que ele simplifica tudo de um jeito que falta um monte de informação aí. Não tem como. Aí Jesus vem, meu filho, que acaba com essa conversa sua, informando que ele soprou essa alma em nós, e que essa alma, com a consciência dela ali, com o dom dela, com os elementos, atributos dela, memória, inteligência e vontade, acontece um ato, muitas coisas complexas ali de informações, né? Que nos fazem diferentes dos animais, né? E Aristóteles é o que mais chegou perto, porque ele foi iluminado por Deus, meu amor. Né? São Tomás de Aquino foi iluminado por Deus, meu amor. Tá? Isso é uma informação muito importante. Nós somos iluminados por Deus quando nós temos fé. Faz toda a diferença. Esse mundo se torna totalmente diferente com isso. Se a gente vive só do mecânico e biológico, meu bem, a gente não tem resposta para a maioria das nossas perguntas. Aí a gente vai falar, por que fulano é tão mais inteligente que o outro? Se o cérebro de todo mundo é igual, se todos os processos é igual, se é um processo somente biológico, somente mecânico, então por que tem tanta gente diferente uns dos outros? Por que alguém gosta de uma coisa e o outro não gosta? Ué, tinha que ser todo mundo igual, ué? Tá vendo como tem falta? Muitos quesitos que ele não pensa, o cara não pensa, tá vendo? É criança, gente, novinho, rapaz, e já acha que pode, né, definir tanta coisa assim. E ele faz as escolhas definidas nessas besteiras dele. Hoje as escolhas dele, com certeza, são baseadas nessa maluquice dele toda. Falta informação, né, gente? Falta muita informação, né? Então ele fala aqui que mapeando os estímulos, que o nosso cérebro está o tempo todo mapeando os estímulos internos e externos recebidos pelo resto do corpo, principalmente pelos órgãos sensoriais, e a partir dessas informações que ele recebe, ele envia instruções em resposta a esses estímulos, dependendo das necessidades que os neurônios identificam ali no corpo, os neurônios. Ah lá, é só o corpo da pessoa, não existe mais nada além disso. Recebem sinais das células sensoriais, processam esses sinais, transmitem impulsos elétricos em resposta a esses sinais. Meu, é uma vida muito pequena, né, que ele está falando aqui. Comunicam-se entre si os neurônios e liberam, por fim, os neurotransmissores quando necessário para estabilizar o organismo, dependendo da situação.
Toda essa atividade é inconsciente. Inconsciente, você não escolhe tremer. Quando você sente frio, você não escolhe suar. Quando você sente calor, você não escolhe gritar quando se assusta. Você não escolhe rir quando você vê algo engraçado. Você não escolhe chorar quando vê algo triste. Você não precisa de consciência para fazer nada disso. Para sentir, nada disso é tudo mecânico, automático e químico. Gente, é absurdo. É tudo químico, elétrico. Olha que ridículo, é tudo químico e elétrico. Olha só, ridículo. Quase todos os outros animais, pelo menos os mais complexos, os que possuem o sistema nervoso central, também apresentam esses processos em algum nível. O cachorrinho também se assusta, também chora. Também demonstra alegria, também demonstra tristeza, mas assim como a gente, ele não precisa de consciência para fazer nada disso. Aliás, muito pelo contrário, quando você já tem consciência do que você vai tomar, de que você vai tomar um susto, você não se assusta. Quando você já conhece a piada, você não acha graça, entende? Todas essas sensações que a gente compartilha com os outros animais não tem nada a ver com consciência. Nada a ver com consciência. Até o girassol, que é uma planta que nem cérebro tem, gira em direção ao sol para absorver o calor, né, com mais facilidade. Mas não existe consciência nenhuma nisso, é um processo puramente químico. As substâncias químicas ali do miolo do girassol são atraídas pelo calor do sol e ele se movimenta em direção a ele, que nem um imã. Legal dessas informações, eu gosto dessas informações. Tem bastante coisa para a gente pensar, né, para a gente refletir. Não existe consciência no imã, ele só se une porque são as leis da física, as leis da química, ou seja lá o que for. Entende? A consciência ocorre depois disso, depois do susto, quando você se olha no espelho e diz que você mesmo, para você mesmo, eu me assustei. Ah lá, ele vai falar. Eu, e não outra coisa. Isso é consciência. Isso é a consciência, que nem eu falei. Não sabe até que ponto os outros animais possuem, então, esse discernimento, né? Que a gente pode afirmar com certeza que eles não possuem. É tão forte quanto, e não é nada, se existe algo neles, não é tão forte quanto na gente. E a razão pela qual isso acontece com a gente, não tem certeza absoluta disso, mas provavelmente está relacionada à quantidade, olha lá, ele não fala de Deus, tá vendo? Ele não fala de alma, ele só fala da quantidade de neurônios que estão presentes no nosso córtex pré-frontal. Os elefantes têm um cérebro gigantesco, inclusive são os animais da natureza mais inteligentes. E eles têm mais neurônios no cérebro do que o ser humano. O cérebro do elefante tem mais neurônios do que o cérebro humano. Só que a gente tem muito mais neurônios no córtex pré-frontal. Então, ele responde tudo, olha só. Ele vai respondendo as coisas. Então, ele tem mais neurônios do córtex pré-frontal. Então, tá ali a resposta, meu amor. Tá ali, a nossa existência tá ali. Ó, a nossa alma tá ali. Não tá... É uma coisa física a nossa alma. Nossa alma são neurônios, bem. Né? Do que qualquer bicho na natureza, ele fala. É onde tem mais neurônio. Então, por mais que os elefantes tenham mais neurônios no número total, a gente tem mais no córtex pré-frontal. E isso nos leva à noção de que provavelmente a consciência é um processo que emerge da atividade de uma determinada quantidade de neurônios no córtex pré-frontal do cérebro. Porque olha só, que nem eu falei da função dos neurônios de forma bastante ignorante, é processar, transmitir informações. É mapear o corpo humano e reagir caso algo esteja fora do normal. Tudo isso inconsciente. A partir do momento em que você tem uma grande quantidade, né, tão grande de neurônios no córtex pré-frontal, bilhões e bilhões deles mapeando as condições internas e externas do corpo, e ainda assim sobram outros bilhões de neurônios que não tem mais que mapear nada. Gente, que absurdo. O que começa a acontecer? Olha a resposta dele, olha o que acontece. O que então começa a acontecer? Não sei quem que deu essa informação para ele não fala a fonte disso, né? Ele é neurociência, mas ele não fala quem foi que estudou isso, quem que inventou esse negócio, né? Ele fala aqui que o que acontece? Os neurônios não têm mais o que mapear, e o que começa a acontecer no cérebro? Começa a acontecer que esses neurônios que sobram, olha lá, olha a explicação do maluco. Eles começam a mapear a própria atividade. Aparentemente, olha que ridículo, gente. Meu Deus, eu queria saber de onde que esse cara tirou uma ideia tão ridícula para poder dizer que não existe alma. Olha só,
Aparentemente, a gente tem uma quantidade tão extraordinária de neurônios no córtex pré-frontal que quando não tem mais nada para ser mapeado, eles passam a mapear o próprio mapeamento. Eles começam a fazer uma análise da própria análise, olha só, que eles fazem. O problema é que esse é um processo diferente de todos os outros. Entendem isso porque o neurônio, ele só faz isso, ele só sabe mapear. Então, tudo que ele pode fazer é mapear o mapeamento. Entende? É mecânico isso. Mas ao mesmo tempo é uma mecânica diferente, porque para mapear o ambiente, o organismo, os neurônios, eles contam com as informações que são recebidas pelos outros órgãos, né? Existe ali um diálogo linear. Entende? A informação viaja de um ponto para outro de forma linear, da pele para o cérebro, dos olhos para o cérebro e assim por diante. Agora, quando o cérebro passa a se autoanalisar, aí acaba a linearidade. Linearidade. É um processo recursivo retroativo. É o cérebro se debruçando sobre o próprio cérebro, igual uma massa de pão que você abre e depois estica por cima dela própria, e depois abre de novo e estica por cima dela própria outra vez, tá ligado? E que nem quando você quer observar os seus próprios olhos, o que você precisa fazer quando você quer ver seus olhos? É só olhar para o espelho. Você precisa projetar sua imagem no espelho para conseguir, por meio do teu aparelho ocular, analisar visualmente o seu próprio olho. Entende? É isso que eles fazem. Aparentemente, o excedente de neurônios que a gente tem no nosso córtex pré-frontal, quando eles passam a analisar a atividade dos próprios neurônios, eles se projetam para fora. Olha que maluquice, eles se projetam para fora. Olha só, é como se eles estivessem se olhando no espelho para conseguir se autoanalisar. Até esse momento, nosso cérebro só percebia as informações transmitidas pelos olhos, percebia as informações transmitidas pelos ouvidos. Só que a partir de uma determinada quantidade de neurônios, ele passa a perceber que percebe todas essas coisas, e é só a partir desse momento que surge a noção do eu. O eu só surge quando os neurônios se projetam para fora para identificar finalmente aquilo. Eu sou eu. Ah, aquele ali sou eu trabalhando. Ali sou eu falando, sou eu fazendo as coisas, eu fiz aquilo, ah, eu fiz isso, e por que eu fiz isso? Mas o que isso quer? Aí a pessoa fica, né, no autoanálise. E ali sou eu, entende? Por isso é completamente natural, intuitivo que a gente tem a impressão de que a consciência não está dentro do corpo, porque ela se projeta para fora. Olha que ridículo a ideia do cara. Eu quero saber de onde que ele tirou isso. É ridículo, gente. Ele não fala a fonte dessas coisas. Você vê. Para poder se reconhecer e se autoanalisar. Aliás, é por isso que no budismo e também nas outras correntes da psicanálise, que nem na psicanálise do Jung, por exemplo, se argumenta que nós não somos a nossa consciência. Nós não somos a nossa consciência porque a nossa consciência é só um aspecto bastante particular de nossa psique. Um aspecto que se reconhece e que se assume como eu. O meu ego, mais que está muito longe de ser a minha totalidade. A consciência é só o excedente de neurônios que não tendo mais o que fazer, passam a se reconhecer enquanto analisam curiosamente. Se é que é assim mesmo que se dá o processo da consciência, né? Que a gente ainda não tem certeza de nada. Se for um processo muito parecido com o que a gente parece ter, né? Não tem certeza absoluta ainda na mecânica quântica, né? Nem onde o pesquisador, quando interage com o sistema, se torna parte do sistema. É um ponto da natureza em que a fronteira entre o analista e o analisado fica borrada. A análise está contida na própria análise. É recursivo, é retroativo, é cíclico e não linear. E é justamente daí que surge a percepção do infinito que o Aristóteles já tinha sacado lá atrás. Tá vendo? Ele quer responder tudo dentro do cérebro, né? Lá atrás, ele quer responder Aristóteles, tá vendo? Ele acha que é esperto, né? Lá atrás, os universais, a matemática, porque quando a análise cai sobre a própria análise, sempre fica faltando um pedacinho, que é a própria análise que está sendo analisada, e aí você cai numa recursão infinita. Entende que nem quando você bota um espelho de frente para o outro e forma aquele túnel infinito no reflexo, tá ligado?
É nesse processo que reside a consciência. Gente, quem é esse cara para dizer isso? Fala para mim. Ele se acha muito esperto e ele não fala a fonte disso. Então deve ser ele que está inventando essas ideias malucas. Mas enfim, voltando à questão e fazendo vídeo público no internet, né? Então, voltando à questão do início do vídeo, tomando como premissa esse modelo de consciência onde os neurônios passam a analisar o seu próprio processo de análise e para isso se projetam para fora como se fossem algo diferente do corpo, a gente não tem certeza se é isso. É só uma hipótese. Ele falou que é uma hipótese estudada bastante na neurociência. Ele está falando que esse negócio de autoanálise e análise da análise se projeta para fora como se fosse algo diferente do corpo. A gente não tem certeza se isso é uma hipótese bastante estudada na neurociência. Agora que ele falou de onde que ele tirou isso. Para tentar entender como se dá a consciência, né? Seria possível que uma inteligência artificial, então, eventualmente desenvolvesse isso? Será que é possível? Que a gente vá aprimorando o bicho, até que em determinado momento ele vai adquirir a capacidade plástica de projetar a si próprio e ver-se de fora enquanto um eu. Será que um dia ele vai perceber, né, como nós, tá vendo? Ele querendo explicar como que é, se a inteligência artificial vai fazer isso. Aí no final ele falou assim, esquece tudo que eu disse, eu não sou ninguém, para com isso, faz de conta que ele falou assim, desculpa se eu falei alguma merda, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado, né? Mas ele sempre fala assim, eu não sei se eu tô falando alguma coisa que preste, mas tá aí, seja feito, né? Penso, logo existo. Então ele fala isso, né? Mas é o que ele tá, por que ele pensa desse jeito? Tem que entender qual é a origem dos pensamentos desse cara. Ele fica buscando respostas para negar a Deus. É um ateu, com certeza. E fica buscando, de todas as formas, respostas incansáveis para poder rejeitar a Deus, né? Rejeitar o cristianismo, rejeitar, né, o que é ensinado aqui no Ocidente, que ele disse, né, que é da origem do Aristóteles. Aí quando ele viu uma falha no Aristóteles, então tá tudo errado. E se o Aristóteles falhou, então tá tudo errado. A gente está vivendo em torno de mentiras. Meu Deus, só porque o Aristóteles falhou. Ele não falhou, meu amor. Ele foi iluminado por Deus. Muito iluminado por Deus. Graças a Deus, né? E depois veio São Tomás de Aquino, que é um gênio, santo, canonizado, iluminadíssimo por Deus, santo, terceira morada, sétima morada, meu bem. Mas aí, tadinho, né? Ele rejeita tudo para frente. Mas é isso, gente, é muito importante a gente também trazer essa realidade do ateísmo, do racionalismo humano e como a vontade humana, ela vai fazer de tudo para rejeitar a Deus. Esse é o trabalho, né, do inimigo de Deus dentro do humano que deixa ele rejeitar a Deus, né, que o ser humano deixa essa mensagem acontecer e o inimigo vai alimentando isso, com esses pensamentos malucos. É o que mais o demônio quer fazer. Mas é bonito o cara pensar, que lindo ele pensar. Gente, pensar não é errado, Jesus dá essa liberdade para nós. Mas pensar fora da vontade de Deus vai dar ruim. Vai levar a pessoa para longe de Deus e para longe desses atos que Jesus conquistou para ela, dessa vida que Jesus conquistou. Mas a gente confia que Deus, até o último dia da morte, né, dessa pessoa, vai trazer a resposta, né? A gente acredita que Deus vai cercar essa pessoa de todas as formas e vai fazer ele perceber, né? Tanto que eu vi outros vídeos desse cara e aí ele passa por muitas circunstâncias de dificuldades, de cruzes, né? Justamente ele reclamando de muitas coisas que aconteceu com ele, perigos que até ele correu, né? Então ele tem que também usar pela quem me protegeu. Foi eu mesmo, com a minha própria consciência, foram os meus neurônios pré-frontal que me protegeram do perigo, né? Então ele tem que fazer uma análise, né? Porque a gente está cercado por Deus. Os anjos estão trabalhando alcançavelmente em direção a nós. A gente vai perceber uma batalha espiritual, um mundo espiritual até mais poderoso, que é mais ativo do que o mundo carnal, né? Do que o mundo que a gente está vendo. O que a gente enxerga é pouco perto do que está acontecendo no mundo espiritual. Né, a luta espiritual que acontece, o que acontece ao redor de nós é muito mais, né? É muito mais ativo o mundo espiritual do que o mundo natural, o mundo carnal. Então, achar que está tudo preso em química, física, ciência,
É um racionalismo que Jesus já disse na volta torta que vai levar o homem para o precipício mais terrível. Ele fala do racionalismo. E no próximo vídeo eu trago sobre isso. Amém? Espero ter te ajudado, né, a refletir bem para que você possa escolher não pensar por si próprio. Cuidado com os seus próprios pensamentos próprios, sem ajuda das revelações que são nos dadas através da palavra de Deus. Não somos sozinhos. E se nós pensarmos sem Deus, nós não vamos ter as respostas. A gente vai ver fragmentos de respostas, né? Especializar somente num pedacinho só. Eu vou pegar só esse mouse e vou conhecer tudo sobre o mouse. E vou ficar tão ali debruçada no mouse, né? Que é o córtex pré-frontal, e não vou ver o todo que tem em volta, né? Tem um todo que me cerca. E é muito perigoso essa forma de pensamento. Amém? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo do nosso retiro. Temos muito mais ainda a comentar. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.